Então, gente, boa noite. Essa é a última aula do nosso curso. E a gente tem aqui hoje vários professores que deram as aulas, né, ao longo dessas semanas. E hoje a nossa proposta para essa aula é fazer um balanço geral sobre o curso, sobre as impressões de vocês e também tirar algumas dúvidas que restam sobre as avaliações. Então, em primeiro momento, os professores vão falar, né, alguns comentários sobre as aulas que eles deram. E depois, quem quiser fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, pode levantar a mão, que é aquele recurso que tem embaixo ali naquela barrinha preta, e ou também escrever pelo chat, mas a gente prefere, né, hoje que vocês levantem a mão, abram a câmera para a gente ver se for possível. Se não for possível, não tem problema, manda pelo chat que a gente vai também ver. E também dar um aviso, né, sobre os certificados. Como a gente tem várias instituições envolvidas, a data de quando esses certificados vão ser entregues vai variar um pouco, mas o mais tardar até outubro e novembro para todo mundo ter o seu certificado direitinho na mão. E eu já vou fazer logo um informe maior sobre avaliação também, que talvez nem todo mundo tenha visto no site, né? Lembrando que o certificado vai depender da frequência de vocês, desde que vocês tenham participado de 75% das atividades remotas, e também a nota da avaliação, que vai ser o trabalho final do curso. Essa avaliação, ela consiste na elaboração e entrega de um trabalho final que contém uma reflexão sobre a temática do curso, ou seja, desigualdades escolares e atuação docente. E vocês devem citar pelo menos 5 artigos que foram trabalhados no curso, né? E o formato dele deve ter entre 4 e 6 páginas, incluindo título, resumo, introdução, desenvolvimento, considerações finais e a bibliografia citada. Eles devem ser entregues em formato PDF e o prazo para entrega é de 15 de setembro. A gente pede para que vocês enviem para o nosso e-mail, que a gente tem se comunicado com vocês ao longo do curso. E quem tiver alguma dúvida pode mandar e-mail para a gente, que a gente responde também, mas lembrando que todas essas informações estão no nosso site, que a gente vai deixar aqui no chat também. Então, é basicamente isso. E agora eu vou passar para os professores. Adriane, Eu estava marcada 2h10, ele já chegou 3 e tanto da tarde. A gente vai seguir o calendário das aulas, né? Então, a primeira aula quem deu foi a Adriane e o Eduardo. Então, quem quiser falar... Não, a primeira aula quem deu foi a Gabriela. Foi a Gabriela. Professora Gabriela, ela disse que não ia estar presente. Então, a gente vai dar seguimento para a segunda aula, que é a Adriane. Bom, gente, boa noite. Muito obrigada pela presença de todos. Eu gostaria muito de agradecer a participação de cada um de vocês. Quando eu dei a aula, eu tive vários questionamentos, né? Uma dinâmica muito interessante. Então, muito obrigada pela leitura do nosso texto, pela participação do chat. E hoje eu vou fazer uma apresentação muito rápida, né, para relembrar o nosso tema. Infelizmente, o Edu não pôde estar aqui, né? Nós falamos sobre a expansão e o desafio numa perspectiva histórica da educação básica e comentamos, né, sobre as características de cada segmento e os desafios, né, as dinâmicas das desigualdades sociais presentes em cada segmento da nossa educação básica. Eu e o Eduardo enviamos uma listagem sobre texto, né, e uma literatura também. Quem tiver alguma dúvida sobre qualquer ponto do texto, da aula, pode enviar para a Larissa ou para a Mariana, né, que nós teremos o maior prazer de responder. E agradecer mais uma vez, tá bom? Na sequência, foram os professores Cláudio Nogueira, Brescia, Gustavo e Tainara, mas eu acho que quem vai falar é o professor Cláudio Nogueira, né? Sim.
Bom, eu também vou basicamente agradecer a oportunidade, gostei muito de participar, gostei muito de assistir as outras aulas também, aprendi demais e gostei muito de ver a participação do grupo de estudantes também, com muitas questões sempre no chat, questões polêmicas, inclusive. Foi uma experiência muito interessante, né? Na aula, a gente fez um grande esforço para fazer assim, um panorama da sociologia, um panorama histórico da sociologia da educação, partindo de uma visão mais funcionalista, atravessando as teorias da reprodução, com uma ênfase especial em Bourdieu, e chegando um pouco à discussão mais contemporânea sobre efeito escola, efeito professor. Mas acho que o ponto central foi chamar a atenção para o que é o olhar sociológico sobre a educação. O que é o ponto central desse olhar sociológico? Na minha perspectiva, esse ponto tem a ver com a percepção de que as trajetórias escolares, o desempenho dos estudantes no sistema de ensino, as escolhas que eles fazem dentro do sistema de ensino, não são aleatórias, não são livres, não são escolhas simples que possam ser explicadas simplesmente a partir de suas características individuais, mas elas estão muito relacionadas aos recursos que esses estudantes herdam socialmente, recursos econômicos, culturais, sociais, e as disposições com as quais eles encaram, digamos, o mundo da escola e o universo social de um modo geral. Então, com Bourdieu, por exemplo, a gente trabalhou isso com os vários capitais e com a ideia do hábitos, mas é uma coisa mais ampla. E discutimos também que essa visão sociológica não pode ser tomada de uma forma determinista, acreditar que a origem social explica tudo e pronto, acabou. Pelo contrário, a sociologia, pelo menos a partir do final dos anos 70, tem deixado muito claro que há diferenças entre os professores podem fazer diferença, há diferenças entre escolas que atendem o mesmo público, com o mesmo perfil socioeconômico, por exemplo, têm resultados muito diferentes. Então, assim, a origem social continua sendo, talvez não, certamente, o que pesa mais, mas há um espaço, há uma contribuição e uma responsabilidade dos professores das escolas que também pode ser estudada sociologicamente. Então é isso. Aí, na discussão, se for o caso, a gente contribui com mais, e Brécia, Tainara e Gustavo também participam. Obrigada, professor. E na sequência, quem deu aula foram André Vieira e Maria Lígia. Eu falo. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite a todos e todas. Muito feliz com esse dia, encerramento do curso e, enfim, também reconhecer e parabenizar toda a equipe do curso pela dedicação, pelo preparo, envolvimento, acompanhar a gente ao longo de todo o processo. E também, enfim, a vocês, né, alunos do curso que enfim, continuaram, participaram bastante das outras aulas. Da nossa aula, a minha e da Lígia também trouxeram várias contribuições, né, desde o começo da aula, então foi bem uma conversa assim, que a gente estabeleceu. E para mim, em particular, tenho certeza que para a Lígia também, foi um aprendizado grande, assim, é sempre um momento de aprender e melhorar a nossa didática, a forma como a gente elabora as aulas, enfim, a nossa conversa. Retomando um pouco do que a gente trouxe, né, a nossa aula começou com alguns conceitos importantes para a gente entender, né, nessa linha que o Cláudio falou, né, como a sociologia propõe que a gente tenha da escola, né, a escolarização como uma instituição importante para definir, né, os destinos ocupacionais das pessoas, né, como uma instituição legítima e dominante nas sociedades modernas, né, que faz esse processo de definir de forma crucial quais a posição que as pessoas assumem na estrutura ocupacional, né, no mercado de trabalho. E a gente propôs entender na aula, né, a gente trouxe um modelo específico para entender, de um lado, como as desigualdades de oportunidades, né, mudaram no sistema escolar brasileiro
ao longo aí das últimas décadas, né, que foi o modelo de transições educacionais, né, e a gente viu como esse modelo foi aplicado no Brasil, né, por um sociólogo, o Murilo Machner de Brito, né, que fez essa análise aí pegando os dados dos censos, né, demográficos, PNAD, do IBGE, e apontando como a desigualdade de oportunidades, né, como a origem das pessoas influenciou de forma diferente o acesso delas, né, às várias etapas de ensino, né, e mostrando que mesmo que apesar de o sistema ter se expandido, no ensino superior, por exemplo, aumentou a desigualdade no acesso, né? Então a gente viu a aplicação desse modelo e viu também o outro lado do problema, né, que é como a educação afeta o destino das pessoas do mercado de trabalho, né? E a gente trouxe alguns trabalhos nossos aí recentes, né? A minha tese de doutorado, um artigo que eu, Lígia, e o professor Jean-Jacques Paul, né, a gente está fazendo, mostrando como as diferenças dentro do ensino superior, né, em termos de áreas de formação, instituição de ensino, importam para a gente entender os salários que as pessoas alcançam no mercado de trabalho, né, o status da ocupação, a carreira, o valor social do trabalho e outros resultados, né? Então, na nossa aula, a gente trouxe esse apanhado olhando para os dois lados do problema, né, de como a educação afeta, né, está no meio, digamos assim, entre a origem e o destino das pessoas. E, enfim, a aula ficou muito melhor com as contribuições que vocês trouxeram e até ilustraram, né, o que a gente trouxe nos slides. Então, é isso. Mais uma vez, obrigado, e a gente continua aqui para a disposição de vocês. Obrigada, André. E a quinta aula foi sobre estatísticas públicas e foi dado pelo Leonardo Rodrigues e pela professora Raquel Guilherme. Acho que é o Leonardo que vai falar, né? Porque a Raquel não pôde vir. Isso. Eu também gostaria de agradecer, foi um prazer, né, passar esse período com vocês. Eu considero que foi muito bom o curso. Assim, a gente terminamos a última aula com cerca de 150 cursistas, né, algo próximo disso, então foi um público grande, e a participação de vocês foi muito boa também, né, bastante engajamento durante as aulas, com participações ativas nas aulas que eu participei, na apresentação e nas aulas que eu acompanhei como ouvinte, né, e com propostas muito boas de discussões, reflexões muito boas. Então, acho que, assim, se o curso atingiu o objetivo, teve algum sucesso no que ele propunha, deve muito, acho, uma parte aí à participação grande, né, e muito boa de vocês. Então, agradeço todo mundo pela participação. E, assim, em relação ao conteúdo das aulas, eu participei em 2 oportunidades. Essa primeira, nós discutimos um pouco as possibilidades e as limitações da utilização de estatísticas públicas para a educação. Foi uma parte mais de bastidor das pesquisas, de muitas das pesquisas que foram discutidas aqui, né? E também apresentamos, assim, algumas fontes de informação, umas fontes de consulta, né, que pode ser utilizado para consulta de dados ou para até a utilização didática desses dados. Essa foi a primeira parte da aula que eu compartilhei com Raquel, né? A última aula do curso, já vou antecipar, a última aula do curso, minha segunda participação, eu compartilhei a aula com a Glícia, né? E nós discutimos aí um pouco as concepções de currículo, como a sociologia pensa o currículo, ou discute o currículo, e as suas implicações para a realidade brasileira, né? Minha parte final ali, a gente discutiu um pouco as implicações da diferenciação curricular no Brasil e as implicações para a desigualdade, em termos mais teóricos. Não vou me alongar muito, é tão recente a aula, né? Foi anteontem. Mas, enfim, foi isso. Eu, assim, em resumo, eu agradeço a presença, a contribuição de todos, foi muito bom, foi um prazer estar com vocês. Agora eu estou um pouco ansioso para ler as reflexões de vocês, né, no trabalho, e para discutir aí na sequência. Bom, a sexta aula foi dada pelas professoras Carolina Scarelli e Ana Carolina Cristóvão. Boa noite a todas e todos. Acho que a gente encerra aqui os encontros síncronos, mas como o Leonardo disse, né, a gente ainda vai ver as reflexões aí de vocês a partir do trabalho, e quero dizer que esse curso, né, e esses professores todos que estão aqui envolvidos, a gente começou essa conversa em março desse ano.
Então, tem um tempão que a gente está preparando, que a gente vem discutindo, amadurecendo o que vão ser as aulas, como que a gente vai se dividir, o material que vai ser utilizado, e ver né, como que se concretizou essa nossa dinâmica pensada aí já há tanto tempo. É muito bom, né, de ver tanto a participação de vocês aqui ao longo das aulas, tudo que foi falado no bate-papo, as nossas interações a partir das conversas, e é sempre um aprendizado. A gente tem muito professor aqui, e eu sempre digo como professora como a gente aprende dando aula, né? Isso é, para mim, um grande privilégio da nossa profissão, e esse curso foi pensado de maneira geral sobre entender, né, os fatores que geram as desigualdades educacionais e a atuação docente. E aí, dentro desses fatores que geram as desigualdades educacionais, a aula que eu dividi com a Ana Carolina, a gente estava falando aqui um pouco sobre a organização social do território e os efeitos que teriam sobre as oportunidades educacionais, considerando essa múltipla causalidade que a gente observa no fenômeno das desigualdades educacionais, né? Então, a gente aqui na aula apresentou 2 modelos teóricos que buscam explicar esses efeitos da organização social do território, considerando especialmente, né, que condições do território, ou da vizinhança, ou do bairro, vão afetar o resultado escolar, né, e os mecanismos que vão explicar a relação entre as características desse território com os resultados observados. Então, a gente falou muito sobre um início dessa conversa que vem depois de diversos estudos no campo da sociologia da educação, e que chegam ali na ideia de que a concentração da pobreza na vizinhança seria uma das explicações para entender as oportunidades ou as chances de vida desses indivíduos em situação de pobreza. E aí a gente falou a gente conversou de um modelo específico que falava da influência dos pares, da socialização, da instituição, e depois a gente falou de um outro que traria assim um aspecto mais da ação do indivíduo para esses modelos, que é o modelo de geografia de oportunidades, tanto objetiva quanto subjetiva, que daria conta aí do problema, né, da concentração de pobreza sobre os resultados educacionais. E aí a gente apresentou algumas pesquisas feitas tanto no Rio quanto em Minas. Esse era um projeto que continua sendo, a gente vê muita pesquisa ainda sobre em outras cidades, e cada cidade com seu modelo de organização do território, né? Mas é isso, a gente aqui está tentando dar conta de mais uma das dimensões que nos ajudam a entender as desigualdades educacionais de uma maneira não determinista, e essa aula foi para pensar exatamente os efeitos da organização social do território. Vou encerrar dizendo que é um prazer muito grande ter estado aqui com vocês. A gente hoje ainda continua conversando, a ideia também é ouvir mais vocês têm a falar, tanto dúvidas do trabalho quanto a percepção sobre o curso, mas de antemão foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Carol. E a 7ª aula quem deu foram as professoras Ustana Vargas e Regina Dias, ambas da UF. Boa noite, todo mundo. Eu vou começar a falar, mas nós vamos falar nós duas, porque as partes que a gente abordou são mais segmentadas, né? Eu vou iniciar também agradecendo, né, o convite para participar desse timaço. Que time foi esse de professores de altíssimo nível, a começar puxando lá da Lígia, né, com o Carlos Antônio, depois sob a liderança da Carolina, essa assessoria maravilhosa das meninas, né, e foi um prazer aprender com vocês, né? Faltam 2 aulas para eu assistir, mas renovou para mim também o referencial bibliográfico, né? Porque eu entendo que todos trouxeram o que havia de mais moderno dentro das suas temáticas.
Também um aprendizado interessante, uma dinamização a partir do chat, a partir das perguntas. A gente percebe um dinamismo, uma atividade interessada, né, dos estudantes, dos alunos, também com seus depoimentos de suas experiências. E a nossa aula foi sobre escolha de carreira, identidade e profissão docente, certo? Eu abordei mais a questão da escolha e da profissão docente. E a professora Regina, minha colega Regina da UF, abordou mais a questão da identidade. Quando a gente trata de escolha docente, pela profissão docente, né, a escolha do magistério, licenciatura, a gente tem uma ampla bibliografia, pesquisas que são realizadas com dados quantitativos bastante interessantes, muito robustas também, com dados qualitativos, e que vem mostrando há gerações, há décadas, né, uma escolha pela carreira docente, pelo magistério, por indivíduos que estão num nível socioeconômico inferior àqueles que estão, inclusive, e com uma correlação com o desempenho no Enem, mas inferior aos que estão na ponta dessa escala e que, de uma maneira muito cristalizada, continuam optando por cursos de alta seletividade e de grandes retornos, né? Falar sobre essas coisas no Brasil de hoje é tudo assim meio lacunoso e incerto, mas tem sido assim essa conformação. Então, há muitas pesquisas que colocam nós, docentes, né, numa escala de escolha profissional e com tudo que a escolha profissional implica, né? E aí nós vamos entrar nas questões teóricas da sociologia, com o Pierre Bourdieu e outros, né? Que colocam, então, a gente numa escala de escolha de profissão e das conjunções dessa escolha, que nos remete mais para a base de uma pirâmide ocupacional. E aí a gente fala em profissão, né? E nós falamos em profissão, fomos a sociologia das profissões, alguns teóricos clássicos da sociologia da profissão estão todos lá no texto, né? Parsons, a Maria Lígia, a Lourdes Rodrigues, que eu fui adotando. A gente procurou caracterizar essa profissão que nós temos no Brasil hoje com dados quantitativos, né? E, nesse sentido, eu propositalmente escolhi desenvolver a aula mais com expressão de pesquisas quantitativas, porque eu achava que ela se articulava bem com a aula anterior, né? Da Raquel e do André, ou do Eduardo. Raquel e Leonardo. Pois é, Leonardo, isso. Que eu considero muito importante, né? Porque a leitura desses dados, através de todos os gráficos e tabelas, e naquela comunicação rápida, é algo que a gente deve ir dominando cada vez mais. E assim, apresentei dados quantitativos recentes sobre a profissão docente no Brasil e que, da mesma forma, deixam a gente numa escala de prestígio profissional, de condições de profissão, bem na base, né? Então, é como se eu tivesse abordado, nessa primeira parte, aspectos que retratam a escolha da carreira e a profissão docente de forma nada estimuladora, né? É como se a gente fosse perdendo com essas informações e se distanciando de uma afirmação da profissão docente, da escolha de uma profissão que traz poucos retornos de forma geral, que nos leva para uma posição social e profissional decadente, para dizer uma palavra
eufêmica, né? Porém, nós abrimos também espaço para pensar as características da profissão, né? O que há de essencial nessa profissão, o que é a nossa expertise, do que nós podemos nos valer para reivindicar o magistério como uma profissão singular, com especificidades, para, quem sabe, ir rebatendo as circunstâncias desfavoráveis descritas quando eu falei sobre escolha e carreira docente. E aí, então, entra minha colega Regina. Regina? O microfone, Regina. Obrigado. Desculpa. Então, boa noite. Eu quero agradecer essa participação no curso, que foi muito bom para mim, foi um privilégio. E também gostei muito de ver a participação dos alunos, dos estudantes, dos professores, que foi muito efetiva, com muito entusiasmo através do chat, e alguns fazendo questões, etc. Junto com a Austana, a gente trabalhou a questão da profissão docente, e eu fiquei muito com a parte de teses, de teorias sobre a natureza e o processo de trabalho docente. E aí eu explicitei um pouco da tese da proletarização, que é clássica, as críticas a essa tese da proletarização, o professor como um intelectual, que é do Giroud, e eu procurei fazer isso revendo a minha própria trajetória, sabe? Então, para mim foi muito bom, assim. Foi uma reflexão, fui mostrando a minha trajetória, eu atuo há 32 anos como professora, e eu fiz questão de rever essa minha trajetória como professora da educação básica, né? Eu trabalhei na educação básica por quase 17 anos. Eu era professora de história e de escolas públicas e particulares. Então, eu tentei fazer essas duas coisas, ir trabalhando a teoria e refletindo sobre a minha atuação de uma professora da educação básica de duas organizações muito diferentes. E aí a gente viu também a questão dos saberes, né? Como que é importante o professor marcar o seu diferencial, que existe um repertório de saberes, que é desse professor, porque nós sofremos ingerência em nossa carreira por parte de vários atores, e então é muito importante mostrar que há um saber, e esse saber está sendo constituído a partir de pesquisas em sala de aula com os professores, né? Tem vários saberes, mas tem o saber que é o saber experiencial da ação pedagógica, que é preciso a gente marcar esse saber e ter esse saber constituído. E então ele é super importante para a gente poder constituir o professor, a identidade do professor como profissional, né? Eu acho que isso tem que ser o tempo todo ressaltado. Bom, e para completar, eu queria agradecer e falar também que é importante, apesar de todas as ingerências, de saber que há sempre margens de autonomia para o professor trabalhar. Nenhuma instituição consegue pressioná-lo totalmente, cercá-lo totalmente, porque o nosso trabalho é um trabalho que se faz o tempo todo em diálogo com os alunos. Então, quando você fecha a porta da sala, não quer dizer que ali você é totalmente livre, isso não existe, né? A escola é uma instituição que está dentro de um mundo, de uma sociedade, etc. Mas há sempre uma margem de autonomia, dá para a gente fazer o trabalho de maneira diferente, reproduzir menos, ter uma prática mais progressista, e a mesma coisa as instituições. Tem instituições que fazem um trabalho excelente. Então, até reforçando o que o Cláudio falou, a gente não pode pensar que só há reprodução o tempo todo, há sempre margem de autonomia para as instituições e para os professores. E agradecer. Obrigada, gente. Obrigada, Regina. Agora, quem deu a 8ª aula foi a professora Ana Cristina Oliveira. Olá, boa noite, todo mundo, que bom estar aqui de novo. Bom, primeiro também gostaria muito de agradecer, né, o convite
das queridas professoras e professores, né, que estão aí mais à frente do curso, na organização e do projeto, né, que está, na verdade, por trás do curso. Dizer que foi um prazer enorme me juntar a essa equipe realmente muito interessante e engajada, né, dizer que eu assisti depois todas as aulas, né, que estavam lá gravadas, e foi muito bom, né, ter assistido, porque infelizmente eu não consegui estar, né, sincronamente com todos vocês aqui nas aulas, mas que foi muito bom, né, e aí eu pude, de fato, né, ver o que estava no planejamento, né, assim, acho que quando a gente vê o planejamento, a construção, né, aquela costura que foi sendo feita ao longo dos últimos meses, né, a gente tem ali uma perspectiva de algo que conversa, né, que tem diálogo, que tem uma linha argumentativa, né, crescente, enfim, e propositiva, e assistindo às aulas eu pude realmente, né, acompanhar mais de perto. Aproveitei todas as aulas, né, para poder planejar a minha também, então eu trouxe uma discussão sobre a questão dos fatores escolares e as desigualdades educacionais, né, puxando a sardinha para o meu campo de pesquisa, que é o da gestão escolar, liderança e clima escolar. E quero, né, agradecer muito, então, né, primeiro a colaboração das aulas que eu assisti de vocês, porque eu tentei construir, né, junto com a turma, para essa 8ª aula, uma discussão que tivesse ligação com o que tinha sido, né, já proposto pelos outros professores, então, na maior parte das vezes isso foi possível, principalmente com relação a algumas aulas em específico, né, sobre as desigualdades em si, e também sobre a questão dos indicadores educacionais, e eu acho que essa conversa foi muito, muito rica e muito proveitosa, né, uma conversa que foi se construindo virtualmente. Bom, eu trouxe para a gente poder discutir também uma análise a partir de alguns dados, né, e aí, nesse sentido, a aula anterior sobre os indicadores, eu brinquei com os alunos, né, que já me preparou todo o terreno, né, com todas as bases de dados que já tinham sido apresentadas, e aí a gente discutiu, né, a partir dos dados fornecidos pelo INEP, né, no SAEB, as possíveis associações entre alguns fatores escolares e os resultados de desempenho dos alunos, né, a variação desses resultados de desempenho. A gente tem discutido, né, nos grupos de pesquisa dos quais eu faço parte, que a gestão escolar indiretamente tem um efeito significativo, né, para essa variação, e a gente tem tentado, né, lá no grupo, né, em diferentes pesquisas, entender como que se processa, né, através de quais estratégias, perfis, escolhas, né, do diretor, isso pode fazer diferença, né, dentro das escolas públicas no Brasil. Então, a gente discutiu a partir de um texto específico, né, uma característica externa da escola, que é a questão da escolha do diretor, né, que aí não cabe, de fato, né, ao diretor essa decisão, mas sim ao sistema de ensino, e um outro fator que seria interno à escola, que seria a percepção dos professores sobre a capacidade de gestão, de liderança do seu diretor. E os dois fatores, né, tiveram uma associação positiva com os dados que a gente analisou, dos desempenhos dos alunos, e aí a gente discute, né, um pouquinho essa informação. A gente tem construído nos grupos outras pesquisas que tentam, né, juntar dados quantitativos como esses, a pesquisas qualitativas para, né, enfim, construir um aprofundamento dessas informações. Ao mesmo tempo, a gente está aí já planejando um super survey que vai acontecer agora em 6 estados, então a gente vai trabalhar com redes estaduais também nessa direção, e foi muito bom, né, trazer essa discussão para um grupo super participativo, né, a aula foi muito, muito boa, né, assim, eu estava sozinha, né, diferente de outras equipes que se formaram aqui, e aí no começo eu ainda comentei com a Larissa e Mariana, né, que foram super parceiras, né, super solícitas, falei, né, eu vou estar sozinha, né, e aí, como é que a gente vai organizar o tempo e tal, e eu, na verdade, nem senti o tempo passar, foi muito, muito produtiva a aula, porque é um grupo realmente muito
propositivo no sentido da discussão, né, do debate, da pergunta, da troca de experiência. Então, tinham diretores, tinham professores, né, que trouxeram exemplos da prática que discutiam muito bem com os dados que a gente estava apresentando. Então, para mim, foi um momento muito rico, espero que tenha sido para todo mundo também, ou pelo menos para boa parte do público, e que a gente tenha, né, outras oportunidades de conversa, de troca e de crescimento aí em equipe. Sucesso aí para todo mundo. Obrigada, professora. Bom, quem deu a última aula foi o Leonardo, mas ele já adiantou um pouco do que foi essa aula, né? E antes de abrir para vocês falarem, eu vou passar a palavra para a professora Maria Lígia, para ela falar sobre o projeto que está por trás do curso. Bom, boa noite a todos. Eu vou ser ultra rápida, não pretendo alongar essa conversa muito, mas eu queria contar que esse projeto foi talvez o projeto de pesquisa em que eu trabalhei que me deu retorno emocional e de alegria maior do que qualquer outro que eu tenha feito, porque efetivamente nesse trabalho, especialmente com esse curso, e pelo que eu vi do curso, pela reação das pessoas, pela participação dos professores, a gente conseguiu fazer efetivamente uma passagem para o público interessado, que são os professores, daqueles conhecimentos que a sociologia vem labutando e produzindo e fazendo em vários campos e tentando avançar para melhorar as explicações e as análises que a gente tem sobre o funcionamento desse, que é o recurso mais importante nas disputas sobre desigualdade social no nosso país. Então, eu queria agradecer ao Carlos Antônio Costa Ribeiro, que assumiu a coordenação do projeto quando o Arnaldo Montalvão precisou ir embora para os Estados Unidos, mas eu quero, além de tudo, agradecer esse grupo que está aqui, que acabou se tornando o núcleo principal da pesquisa, e que foi responsável pelos frutos mais vistosos e, espero eu, os mais saborosos que estão sendo colocados no site e à disposição das escolas e professores no Brasil inteiro. E, finalmente, um agradecimento especial para professora Carolina Zucarelli, também conhecida como Zuca, minha queridíssima orientanda, e as duas meninas, Mariana e Larissa, que deram esse apoio fortíssimo para ela. Agradecer. Zuca, você fez um trabalho de primeiríssima qualidade, uma coordenação gentil e calorosa, e espero que a gente continue em muitas empreitadas desse jeito. Agradecer também a Gabriela, que colaborou muito com isso. E, finalmente, fazendo propaganda, isso é um pouco do Lápis, eu acho que o Lápis vai conseguindo fazer a sua produção e mostrar que veio para fazer coisas sérias. Então, eu fico muito feliz com isso tudo, agradeço a todos vocês e a cada um dos professores e também dos alunos pela participação aqui, tá bom? Obrigada, professora. Agora, quem quiser fazer algum comentário, pode levantar a mão naquele recurso que a gente tem ali embaixo. Quem tiver alguma dúvida sobre avaliação, o que for mais pontual, pode mandar no chat para a gente. E, então, o primeiro a levantar a mão, como sempre, foi o Rosline. Então, pode abrir o microfone. Boa noite a todos. Queria parabenizar todo o grupo que fez o curso, maravilhoso. O suporte técnico da Larissa, da Mariana, foi excelente com relação aos contatos, a tudo.
o apoio nas aulas se mostrou magnífico, o corpo docente que não, se alguém falar algo é porque não tem muita coisa para falar. Foi magnífico, tá? Os temas, as temáticas, os feedbacks dentro das aulas e posteriormente pelo suporte técnico. Eu diria até que o curso em si, mas esse encerramento hoje com as falas que nós vimos, daria um documentário estudantil magnífico, tá? Excelente. E eu queria, só para concluir, eu escrevi uma pequena reflexão, vou ler aqui para vocês, que chama-se A Escola e Sua Imperfeição Construtiva. Não é grande, é pequenininho, não se assustem. Este curso trouxe a perspectiva de um complexo escolar incompleto, passando por constantes mudanças que acompanham a complexidade da sociedade, que é cada vez mais dinâmica, e a demonstração de que lutas devem continuar sendo travadas. Ele me fez lembrar de uma leitura de um livro que fiz há muito tempo. O livro fazia analogia entre um jardim e a escola. Um jardim bem cuidado, que era admirável por sua beleza. Um jardim harmonioso de cores e livre de ervas daninhas. Um jardim maravilhoso, perfeito. Neste livro, o trabalho do professor era comparado ao do jardineiro. Após a leitura, percebi nesta analogia que a educação serve apenas para dominar e informar os sujeitos. Afinal, quantos galhos foram cortados? Quantos frutos deixaram de ser colhidos? Quanta biodiversidade foi ceifada? E o professor era um opressor. Lembro que destruiu o maldito livro. Obrigado e uma boa noite. Obrigada, Rosiline. Na sequência, a Maria Fernanda pode abrir o microfone. Oi, boa noite. Na verdade, eu sou a Adriana, tá? Maria Fernanda é porque eu estou aqui no link da minha filha, mas na lista de presença eu preencho lá direitinho. Na verdade, não é uma pergunta, né? Eu abri a câmera hoje, primeiramente, para parabenizar, né, o curso, agradecer aí a oportunidade de ter sido selecionada para estar participando desse momento, né, com diferentes pessoas de diferentes estados. Então, foi muito produtivo. E eu queria muito também, não todas as aulas, todos os professores, assim, a participação foi excelente, mas eu não tinha como não abrir a câmera e falar da professora Ustana Vargas e da professora Regina Lúcia Cerqueira, porque eu terminei eu fiz mestrado em 2012, eu falei sobre a questão do adoecimento do professor, e um dos capítulos da minha dissertação, ele falou sobre a questão da proletarização docente, da profissionalização docente. Então, a fala da professora Ustana Vargas falava de toda a questão teórica, e a professora Regina Leite, ela ia falando da questão da teoria e da prática. E quando ela contava e ela narrava, né, toda a trajetória dela, e ela começou lá aos 17 anos, como ela frisou bem na educação básica, eu me via naquela história, e eu me via com aquelas mesmas questões que ela falava da questão do professor, né, da carga horária excessiva, né, da dificuldade do estudar, né, do que a gente tem que fazer para fazer, né, um mestrado, né? Eu ainda não consegui embarcar aí no doutorado, porque é questão de oportunidade, e a pandemia até me trouxe essa oportunidade de voltar para a academia em termos de estudar, né? Então, assim, eu queria dizer muito que eu me vi naquela fala, principalmente quando ela disse que ela foi ser mãe do segundo filho aos 43 anos, né? Eu consegui ser mãe da minha primeira aos 39, porque não dava mais para adiar. E não consegui ter o segundo, né? No segundo eu não consegui mais por conta de outras questões que a minha vida foram dando voltas, assim. Então, é isso, assim, eu me vi muito, aquelas discussões que ela fez, eu estudei aquilo, inclusive, um pedaço da minha dissertação virou
um artigo de um livro, né, sobre a questão de políticas públicas, e ele se chamava exatamente isso, né? Eu fiz uma pergunta, né? Existe um processo de proletarização docente? Eu fiz esse questionamento e eu fiz esse diálogo. Então, assim, foi muito bacana eu ouvir aquilo tudo e conseguir me ver naquela história também. E, assim, eu até pretendo fazer o trabalho nessa linha e pegar esses relatos e tentar trazer para a minha história junto com essa referência. E o Bourdieu também falado pelo professor, né, Cláudio Nogueira, o Bourdieu que a gente ouve tanto, né, como a gente, na pandemia, então, né, que eu tenho uma filha hoje de 8 anos, que eu sou de escola pública e eu faço o ano de 2020, a gente foi tentando fazer de forma remota, esse ano começou um pouco melhor. E aí eu vi a desigualdade, né? Dentro da minha casa, né? As oportunidades que a minha filha estava tendo com 8 anos e a oportunidade que os meus alunos de escola pública estavam tendo, né? E depois aquela questão da culpabilização, né? Eu aprendo porque eu não posso, porque eu não quero, né? E assim, ouvindo tudo isso que a gente já estudou, né? E ouvir de novo e ler novamente esses textos me trouxe assim um grande aprendizado. Então eu só tenho assim a agradecer. E todos os professores assim foram maravilhosos. Eu só queria fazer essa observação assim desses professores porque eles me tocaram muito, né, dentro da minha própria história. Tá ok? Obrigada aí pela oportunidade, tá? Obrigada, Adriana. A última que levantou a mão foi a Camila. Pode falar, Camila. Boa noite, pessoal. Eu queria também agradecer, né, a formação que nós tivemos, né, foi uma formação de muitas informações e coisas proveitosas, né, para a minha carreira enquanto professora, né, da educação infantil, mas muitos conhecimentos, muitas ideias, né, muitas trocas de experiência também, né? E eu queria perguntar o seguinte: eu escolhi, né? Já estou escrevendo meu artigo, escolhi os 5 artigos para pegar algumas ideias, algumas citações. Eu queria saber em relação à referência bibliográfica. A gente cita somente os 5 artigos ou tem que citar todos os pensadores que estão no final de cada artigo? Isso que eu queria saber. Eu posso responder, Larissa? Camila, a ideia é que você cite os 5 artigos que você escolheu, sem necessariamente incluir a gente chama das referências bibliográficas. Não sei se é disso que você está se referindo, mas que esses artigos, ao final deles, aparecem as referências bibliográficas, essas não precisam ser citadas. É isso? Eu entendi bem? Bom, qualquer dúvida você fala aqui com a gente, Camila. Vou fechar aqui meu microfone, Larissa. Alô? Então, só para citar esses 5 artigos, né? Não precisa de bem sucintamente. É isso mesmo, né? Isso aí, isso mesmo. Tá ok. Obrigada. Qualquer questão também pode mandar para o nosso e-mail. Em seguida, a Elis. Pode falar, Elis. Oi, gente, boa noite. Eu quero também agradecer a todas as professoras, professores, colegas. Inicialmente eu fiquei na lista de espera e depois eu fui selecionada. Fiquei super feliz. Veio num momento assim, muito importante na minha vida. Eu me senti novamente na sala de aula. Me formei em 2019 em Ciências Sociais aqui na UERJ. E estava meio assim fora, né, desse ambiente, procurando trabalho. Inclusive, muitas aulas me ajudaram nesse sentido. Mas eu me senti assim, passando por uma reciclagem mesmo, sabe? Ouvindo experiências de tanta gente legal aqui. Então, eu quero agradecer pela disponibilidade, pela entrega de vocês. As meninas também, pela atenção, carinho. Muito obrigada. Obrigada, Elis. A Nilma está com a mão levantada também. Pode falar. Boa noite a todas, todos, todes.
Eu vou fazer as palavras do Juscelino as minhas, né? Excelentes reflexões. Gostaria de só acrescentar, agradecendo a ele também pelas contribuições que trouxe, né? Em todos os encontros. Larissa e Mariana, vocês são fofíssimas, gente. Que meninas, assim. Ai, muito bom essa troca com vocês pelo chat. Tudo de uma clareza que vocês trouxeram, que assim, eu fiquei apaixonada. Parabéns, viu? Gente, a respeito, né, das aulas, o Celino já colocou ali lindamente, né? Não preciso falar novamente. Eu queria só fazer uma consideração, tá? Vou falar da minha perspectiva, do meu ponto de vista de mulher pobre, negra, professora da rede pública de ensino, né? Da rede municipal de Belo Horizonte. E algo que me chamou a atenção, por isso eu vou falar, tá? Eu me senti muito representada em todas as falas, porém, eu senti falta de uma representatividade corporal. Eu senti falta de uma pessoa que trouxesse aí as significações que perpassam o corpo negro para conversar conosco. Se fosse há um tempo atrás, eu diria que faltam pesquisadores, que faltam documentos, mas hoje a gente sabe que existem muitas pesquisas que dialogam muito de perto com a temática, né, do curso que vocês trouxeram. E, então, esses atravessamentos trazem experiências, né, trazem vivências que poderiam abrilhantar um tanto mais o evento, né? Não faltou absolutamente nada acerca de dados, acerca das reflexões, mas é porque hoje a gente permanece nessa luta em busca de uma representatividade em todos os espaços que a gente está. E quando a gente trata de diálogos, né, de uma fala acerca de desigualdades sociais, a temática raça, né, e numa perspectiva de territorialização também, não podem ficar de fora. É uma reflexão que eu trouxe para ser pensada para os próximos eventos, e certamente vocês encontrarão com facilidade pessoas incríveis para somar com vocês. Obrigada demais pela oportunidade. Obrigada, Nilma. Diane, pode falar também? Boa noite. Deixa eu só ligar a câmera aqui. Pronto. Boa noite para todo mundo. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade da gente poder, né, conseguir ter um curso tão rico e tão diversificado, que envolve tantas instituições e uma abordagem bem rica sobre a questão da sociologia. Eu fiz uma volta à minha época da graduação de uma forma que ressignificou tudo que eu fui aprendendo, fui relembrando, temas que são extremamente importantes para a gente que está em sala de aula, né? Eu trabalho aqui da Prefeitura de Belo Horizonte, e eu trouxe só para poder fazer assim, uma reflexão final a respeito do curso, além de agradecer, falar sobre a questão do ser professor, né, na nossa sociedade, principalmente aqui no nosso país. Ser professor é um ato de resistência, luta e dedicação. É levantar cedo, preparar seu café diário, deslocar-se ao seu trabalho, físico ou virtual, lidar a cada dia com um novo aluno, mesmo que o nome não tenha de fato mudado. Mas, como ser humano, o sujeito que ali se faz presente não pode ser mais o mesmo aprendente. Ser professor é como Freire disse, é estabelecer relações dialógicas de ensino e aprendizagem, em que professor, ao passo que ensina, também aprende. Juntos, professor e estudante aprendem juntos em um encontro democrático e afetivo em que todos podem se expressar. Ser professor é estar com os ouvidos abertos para perceber o que deu certo e o que deve mudar.
é criar, recriar, pesquisar. Incessante arte de estudar para quem quer de fato lecionar. Professor pesquisador, inovador que questiona, defende, mas que escuta, busca, percebe os seus erros e aprende que nunca é tarde para novamente estudar. É aquele que pisa o chão da sala de aula, quer ir além dos conteúdos, dar asas para todos descobrirem o mundo. Tem seriedade e sabe da importância do que é educar. Mesmo com a pandemia que nos põe a temer pela própria vida, não se pode negar a alegria de, no chão de sala, poder novamente se estabelecer. Há que se pensar nas mudanças. Máscaras, álcool, distanciamento, nada de abraços, sorrisos apenas com os olhares, afeto apenas com o tom de voz, que quer demonstrar a alegria de poder novamente rever os seus alunos. Se com uma realidade tão adversa, com uma profissão tão importante, mas esquecida em grande parte do nosso país, estamos aqui diante da tela a aprender, somos força motriz, elementos que não deixam o universo da leitura e da escrita perecer. Sozinhos somos unidades, juntos comunidades. Todos unidos em prol da aprendizagem, somos esperança. Silenciosos, somos reflexão. Conversando, trocando ideias, conhecimentos, somos o caminho que apresenta o conhecimento para o futuro dessa nação. Que a gente nunca esqueça a nossa importância, que a gente nunca se esqueça do sorriso de uma criança, que a gente não pereça frente ao cansaço do isolamento, que a gente prossiga conscientes de que muito pode melhorar, mas cada um com sua sabedoria, sua experiência, não só de sala de aula, mas também de vida, a cada contribuição pode fazer uma grande diferença nessa e em outras situações. Somos mudança, somos reflexão. A gente está aqui todos aprendendo juntos, construindo uma identidade cooperativa, onde há uma sintonia com o intuito de contribuir com o sucesso dos nossos alunos para com sua educação. Aí acabou que casou um pouco, né, porque a Nilma acabou de trazer uma contribuição, então eu acho que foi isso, né, a questão da multiplicidade de linguagens, de ideias, de teorias, cada um, às vezes, tem ali uma especialidade, tratou de um ponto dentro da sociologia, mas que enriqueceu e muito nossa reflexão, nosso trabalho, e com certeza a ser levada agora, né, pela situação dessa volta às aulas picada, mas que a gente tem que dar um jeito de começar, né, e foi a sensação de alívio, pisar dentro da sala de aula, para falar a verdade, vai com medo, mas com aquela sensação de, enfim, estou conseguindo voltar um pouquinho para o que a gente está ali próximo do nosso estudante para poder conseguir fazer o que a gente se propõe a fazer, né? Que desenvolver a relação entre ensino e aprendizagem. Agradecer a todos os professores por essa oportunidade e os colegas também, né? A gente vai ali nas contribuições e vai aprendendo com todos. Obrigada, Jane. A gente está amando ver que vocês prepararam coisas para falar agora. E a Mariana acabou de colocar no chat o link para o formulário para a lista de presença de hoje, então todo mundo assina lá. E já vou passar a palavra para a Tereza Cristina, que também levantou a mão. Boa noite, né, a todos. E o quanto foi rico estar participando deste curso, a troca, o quanto foi importante nesse momento a gente encontrar, né, os indicadores sociais, a reflexão em relação ao magistério, nós que estamos na escola e agora, né, aqui também na escola. Então, o quanto foi rico para cada um de nós essa troca. Agradecer as meninas, né, a Mariana e a Larissa, foram assim um aporte, né, nesse momento. E a todos, eu não vou me estender não, mas quanto foi rico para mim, eu estava relendo, né, até pelos artigos, e quanto foi rico as apresentações, os artigos, tudo que foi falado e tudo que cada um de nós trocamos, né, ou no bate-papo, né, ou online mesmo. Só agradecer. Obrigada. Obrigada, Tereza. Agora a Sandra pode falar também, por favor.
Sandra, tá sem som. Tenta tirar o microfone, abrir o microfone de novo. Voltou ao microfone ficar fechado. Passa para a Adriana, Larissa, enquanto a Sandra tenta resolver o problema no microfone. Então, Adriana, pode falar também. Boa noite. Pessoal, eu fiz uma personificação, que eu vejo a educação como a mãe de todos os filhos, tortos ou não. Porque tudo que vem acontecer vai para a educação, como se fosse a educação resolver o problema de todos. Os problemas de drogas, violência doméstica, violência no trânsito, feminicídio, pedofilia, bullying, suicídio e outras as coisas mais. E aí vem o capitalismo, que é o padrasto que não se interessa em resolver os problemas que ficam a cargo da educação. Aí a gente recai lá naquela parte que é o tema, desigualdade escolar, por falta de recursos sociais ou financeiros, mas, de qualquer forma, a gente que é professor, com tantos depoimentos, né? Tantas coisas que a gente tem passado, tantas experiências. Então, o amor à profissão, ele passa por cima de qualquer coisa. E aí a gente se entrega, né? A essa prática docente. Por mais que continue existindo a desigualdade social, desigualdade escolar, a gente tem que estar lá firme para receber aqueles que realmente precisam mais de ser ouvidos, né, e vistos. E eu queria aproveitar também para falar, né, que o curso foi maravilhoso, que eu participei todos os dias, e foi gratificante, porque ver tanta gente sábia, com tanto assunto, né, que a gente precisa de ouvir. Às vezes tem hora que um depoimento de um colega te fortalece nas suas necessidades. Então, foi muita gratidão, foi top. É só. A Sandra ainda está tendo problema de conexão, então eu vou passar para a Antonieta agora. Boa noite. Boa noite. Eu quero parabenizar os organizadores deste curso, esse projeto maravilhoso. Foi o curso mais interessante, mais enriquecedor que eu tive durante esse tempo de pandemia. Então, fiquei muito gratificada e contribuiu muito para a minha carreira de professora, para a minha futura atuação, né, daqui para frente. E quero também agradecer aos professores tão dedicados e com seus livros, com seus artigos assim especialíssimos. Então, enriqueceu demais o nosso curso. Eu quero agradecer as meninas também organizadoras, Larissa e Mariana e Adriana e Mariana, né? Tão lindas, tão jovens e abraçando essa carreira assim com tanto esforço, com tanta categoria. Então, parabéns. Eu quero perguntar sobre o resumo, se é preciso fazer em outra língua além do português. Não, Antonieta, é só seguir aqueles critérios que estão no site mesmo, né? Ou seja, não precisa do resumo sem outra língua nem nada. Tá bom. Então, obrigada, parabéns, só tenho mesmo que agradecer e espero que haja outra oportunidade para outros professores também poderem participar de cursos assim, tá? Boa noite. Obrigada, Antonieta. Sandra, não sei se você conseguiu. Acho que não.
Gente, alguém quer levantar a mão para falar alguma coisa, tirar alguma dúvida sobre a avaliação? Pronto, Rosileia, pode falar. Então, boa noite a todas e todos. Eu gostaria também de agradecer, reforçar assim, esse agradecimento, né, pela oportunidade, né? Eu fui, né, também selecionada para esse curso e que a gente aprende muito e com muitos, né, com muita qualidade. Os professores que estão aqui são nossos autores, né? Eu estou agora, né, finalizando o doutorado, quanto contribuiu assim para traduzir, né, essa literatura, né, das desigualdades, dos conceitos de uma forma tão especial, tão fácil, né, de entendimento que foi trazida aqui. Então, agradecer muito a oportunidade, porque e esse formato, né, eu acho que talvez se ele fosse, né, presencial, a gente teve, né, ali tem dificuldades de conexão, mas assim, talvez não atingiria, né, esse número de pessoas, né, que a gente está formando nesse curso. Então, eu, por exemplo, né, estou estudando no Rio de Janeiro, mas sou aqui de Santa Catarina, então se tivesse de forma presencial, talvez eu não pudesse estar participando. Então, esse formato assim que alcançou pessoas de diversos estados, diversas regiões, e esse diálogo, né, entre a academia com a prática, né, dos docentes, com o chão da escola. Então, assim, acho que só tenho a agradecer e parabenizar assim, a todos pelo lindo evento e pela linda capacitação, e foi um prazer assim dizer que eu aprendi muito, e essa troca também que teve nos chats foi muito importante, e agradecer as meninas também pela linda coordenação, né, do evento. Obrigada, gente. Obrigada, Rosileia. A Sandra falou no chat, então eu vou passar para Bernadette. Pode falar, Bernadette. Olá, boa noite. Tudo bem? Eu não poderia deixar de vir aqui dar os parabéns, dizer assim que eu estou muito feliz com a iniciativa da academia de trazer as questões pedagógicas para todos os professores, independente de suas áreas de atuação, porque eu sou uma pedagoga, já estou aposentada no serviço público, mas sou funcionária da Fundação Roberto Marinho há 9 anos, e tenho uma experiência grande assim dentre o fator desigualdades, né? Mas eu tive experiências que me ensinaram muito a aprender o que é igualdade, né? E que igualdade também se faz dentro da escola, né? Se faz com integração com o bairro, com a cidade, né? E que assim a gente faz também igualdade respeitando, né, todas as tradições. Então, muita coisa boa para contar, muita coisa boa refletida. Fiquei muito feliz. Minha cabeça voltou lá no primeiro ano de pedagogia, revisitei tudo, os autores que eu já estava morrendo de saudade, né, do Bourdieu. Então, eu estou muito feliz de ter visto que a academia trouxe os autores para poder dar uma vida, né, a todas essas reflexões que são necessárias, e dialogando aqui com a atualidade, são fatores assim muito importantes. Me deu vontade de trazer a minha monografia para poder dialogar com os autores, que foi Mãe Educadora, um novo ator social no ambiente escolar. Então, estou muito feliz, dou os parabéns a todos, e isso não pode parar. Obrigada, Bernadette. Não tem mais nenhuma mãozinha levantada, não sei se alguém ainda quer falar alguma coisa, fazer um comentário, tirar alguma dúvida. Tem muita gente falando no chat, agradecendo. Carol, pode falar, então. Eu queria aproveitar assim que a gente tem esse espaço, né, esse tempo, para trazer um pouco alguns dados que Larissa e Mariana levantaram com relação às inscrições, porque eu acho importante, porque vocês também estão dizendo que foram chamadas em outras classificações, né? A gente abriu um número X e assim a gente foi preenchendo as vagas conforme algumas pessoas não puderam confirmar, e a gente fica muito feliz porque inicialmente
a gente tinha 811 inscritos. E a gente precisou fazer uma seleção dessas 811 inscrições, então a gente chegou nesse grupo aqui, né, que a gente conseguiu reunir, e dentro desse grupo a gente tem dados, por exemplo, sobre cor e raça, né? Então, no nosso grupo aqui presente, são 42% brancos e 58% de pretos e pardos. Além disso, a gente conseguiu reunir, né, naqueles que estão fazendo o curso, um total de 60% de docentes, e os demais divididos entre estudantes de graduação, pós-graduação e outros, né? Então, a gente fica muito feliz em ver esse grupo aqui reunido, e fico mais feliz ainda, pessoalmente, pelo tanto de elogios que Larissa e Mariana vêm recebendo. Larissa e Mariana são duas estudantes de Ciências Sociais em seu período final, elas estão terminando, e as duas têm trabalhos de conclusão de curso que falam sobre formação docente, né? A Larissa pesquisa formas de atuação docente na região norte, ela está olhando especificamente para os docentes com contratos de trabalho temporário, e a Mariana falando sobre a formação docente no ensino à distância. Então, também queria pedir para a Larissa e Mariana falarem um pouquinho sobre o trabalho, porque eu acho que dialoga com o que a gente tem feito aqui, conversado. E, para terminar aqui minha fala, eu queria citar especialmente Rociline, que todo mundo está dizendo aqui no bate-papo, representou muito bem aqui os estudantes, a sua metáfora do jardim para pensar sobre os desafios da educação foi muito bacana de ouvir. Acho que a Nilma também levantou um ponto importantíssimo sobre a maior presença dessa representação racial no material do curso, no nosso debate. O material que a Giane preparou para falar sobre a reflexão sobre o ser professor, ter visto vocês preparando isso aqui para a nossa última aula, foi muito bom. Agradecer a todos os professores que se reuniram para participar desse grupo, foi um prazer, eu aprendi muito também, é uma equipe poderosa que a gente reuniu, quem sabe a gente consegue aí fazer uma nova edição para aqueles que não puderam participar. E Larissa e Mariana, mais uma vez, obrigada demais, vocês sabem que vocês foram um apoio essencial para esse curso, está aí o reconhecimento. Então, seria legal vocês falarem rapidinho para as pessoas ouvirem também, porque, afinal de contas, vocês são pesquisadoras, estão falando sobre formação de professores. Bom, fui pega de surpresa aqui pela Carol, mas queria agradecer a todo mundo que agradeceu a gente, no caso, então, muito obrigada. E sobre o meu TCC, eu tentei observar, né, como se dava a atuação dos docentes temporários na região norte, observando a localização das escolas. Então, eu trabalhei com o Censo da Educação Básica, né, do ano de 2020, e eu observei o regime de contratação dos professores e as classificações que o INEP dá para as escolas, né, em relação à sua localização. Então, são 3 variáveis, e basicamente eu tentei observar se havia alguma relação entre mais contratos temporários de acordo com a localização da escola. E aí, podia ser urbano e rural, ou em terra indígena, área de assentamento, ou área de comunidade quilombola, e também em salas anexas e unidades de atendimento socioeducativo. Enfim, nesse trabalho, né, eu olho para os estados da região norte e tem muita variação dentro da região, né? Tem estados que atingem a meta do PNE de 2014, né, que fala sobre 90% dos docentes das escolas da rede pública serem contratados como efetivos, né, concursados, e alguns estados, como Amazonas e Pará, alcançaram essa meta, tinham mais de 90% de professores efetivos, mas tinham outros que mais de 60% dos professores eram temporários. E aí, isso me deixou curiosa para saber
por que isso acontecia também, né? E basicamente isso, e as conclusões são que as desigualdades regionais também precisam ser investigadas mais profundamente dentro das próprias regiões, e além disso, essas localizações das escolas, né, acabaram apresentando uma relação com mais professores temporários. Então, áreas indígenas, de assentamento, comunidade quilombola, escolas rurais e unidades de atendimento socioeducativo tinham mais professores temporários do que as escolas urbanas, por exemplo, e todas as escolas e turmas que não eram localizadas nesses locais diferenciados, como o INEP classifica. É basicamente isso, gente. E tudo isso faz parte, né, do projeto de pesquisa que eu e Mariana fazemos parte, que é sobre estratificação da educação básica brasileira, uma análise multidimensional, e também graças à professora Carolina Muscarelli, que sempre ajudou todos os surtos. E é isso, muito obrigada, Carol. Bem, gente, boa noite. Agradecer também a todo mundo. Foi uma jornada longa aí com vocês. Que bom que vocês gostaram aí do nosso apoio. Espero que a gente tenha conseguido dar conta aí das demandas de todo mundo. E é isso, eu participo também desse projeto, né, com a Larissa, sobre a orientação da professora Carolina. Também participo do grupo de estudos lá da UF, o Desestrutura, né, que foi um pouco também como começou a minha inserção nesse campo da sociologia da educação, do estudo do ensino à distância, a partir também da análise, né, do censo da educação superior. E aí, no meu trabalho de conclusão do curso, né, foi isso que a Carolina falou, eu tenho um recorte de olhar esse processo de reconfiguração do ensino superior a partir da concentração na modalidade à distância, tendo em vista principalmente essa posição de destaque, né, do curso de formação dos professores, dos cursos de licenciatura, né, que ano passado quando saiu o censo, a gente pôde verificar que em 2019 bateu esse marco aí de mais de 50% das matrículas dos cursos de licenciatura no ensino à distância. Então, é um pouco identificar quem são esses principais ofertantes, e aí, né, o destaque principalmente do setor lucrativo, né, com as instituições com fins lucrativos, e usando como exemplo para olhar essa trajetória e explicar esses processos, né, a Cogna Educação, que a gente conhece, né, como a antiga Croton Educacional, que é o maior grupo de educação do país, tem o maior número de matrículas, tanto nos cursos gerais quanto na área de formação de professores, no ensino à distância, e é um dos maiores grupos a nível global também, né, com participação na Bolsa de Valores e um monte de coisas. Então, é um pouco esse o resumo, assim, voltar a palavra para vocês. Valeu! Elas são humildes, porque tem mais coisa aí, mas elas ficam sem graça. E estão terminando, de fato, é o último semestre delas. Valeu demais, meninas. Muito bom. Não sei se vocês têm alguma coisa também a falar mais, pessoal aí da equipe docente. Se a gente tivesse presencial, era aquela hora da cerveja, da gente ir para um bar, né? Tomar Aí, felizmente, a gente não tem como fazer isso. Mas, se ninguém tem mais nada a dizer, não tem mais dúvidas, acho que a gente pode encaminhar para o encerramento, né? Acho que o Cláudio abriu o microfone, não sei se ele... Cláudio. Não, foi só porque eu ouvi da cerveja, me deu vontade. Mas eu acho que já foi tudo dito. Me deu só vontade, sobretudo se fosse no Rio, né? Que eu sou apaixonado, então já logo imagino assim, um barzinho em Botafogo, em Copacabana. Mas, enfim, voltamos para a seriedade do encerramento. A gente tem que deixar esse encerramento assim no bar para quando puder voltar. Aí a gente faz, de fato, o fechamento do ciclo. Aí a gente
O Cláudio era para estar aqui, né, Cláudio, no Rio de Janeiro, esse tempão todo. O Stana fala às vezes assim, o Cláudio tinha que estar aqui no Rio para a gente poder ocupar aqui em Niterói também. Niterói tem coisa boa. Eu adoro Niterói também. Pois é. Saudade de um bar, mas então é isso, né, gente? Se vocês não têm mais nada a dizer, aí a gente acho que pode encaminhar. Larissa e Mariana, vocês podem fazer o encerramento, então. Sim, gente, eu vou colocar mais uma vez o link da lista de presença. Peço para que quem ainda não tenha assinado, assine rapidinho, para a gente poder dar presença para vocês. E agradecer de novo pela presença em todas as aulas e os professores também, sempre muito simpáticos. E é isso, gente. Muito obrigada. Tchau, gente. Valeu. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada, gente. O curso vai deixar saudades. Uma boa noite a todos, abraços. Muito bom. Verdade. Boa noite, gente. Muito Obrigada. bom, obrigada.